Nós queremos saudar a amada igreja do Senhor, com a paz, com a graça, com o amor do Senhor Jesus. Amém? Espírito Deus vivo, que é a nossa fonte, que habita em nós, amém? Está aqui neste lugar para liberar sobre nós uma unção de cura, de libertação, de restauração, onde nós somos verdadeiramente livres no Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. E nós, nessa noite, queremos tratar com uma área muito importante da nossa vida, que são as nossas emoções. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 4, que Paulo ele fala que Deus constituiu os ministérios na igreja, os ministérios, por isso que a igreja é em ministérios, para que os santos fossem aperfeiçoados, E a Bíblia fala lá em Efésios 4 que Deus constituiu os ministérios na igreja para que nós possamos crescer em tudo. Amém? Crescer em tudo. Fala assim, crescer em tudo. Amém? Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que você cresça, mudando a maneira de você pensar, pensando de uma maneira saudável, de uma maneira bíblica, de uma maneira correta, tendo pensamentos positivos na sua mente, seus sentimentos. Deus quer que nós cresçamos emocionalmente. A gente está falando sobre isso nessa noite, para que a gente possa ser maduro emocionalmente, amém? E fisicamente Deus quer que a gente cresça também, que é um crescimento, o crescimento físico é um crescimento espontâneo, natural, amém? Então a proposta de Deus é que nós cresçamos em tudo, até atingirmos a estatura da maturidade do varão perfeito em Cristo Jesus. Está lá em Efésios, amém? Do capítulo 4, versículo 11 ao 16. Agora, para crescer, veja bem, todo o como nós já vimos, no DVD Crescimento Espiritual, todo crescimento, para que a gente cresça, a gente tem que ser alimentado corretamente, amém? Existe uma alimentação que vai promover o seu crescimento espiritual, existe uma alimentação, uma dieta que vai levar você a um crescimento emocional saudável, existe uma alimentação que vai levar você a um crescimento saudável fisicamente, amém? Para que nós possamos crescer saudáveis espiritualmente, nós temos que nos alimentar da palavra, como nós já vimos, que é a sã doutrina, dessas verdades maravilhosas. Aí você vai crescer, vai ser uma pessoa madura espiritualmente, vai desenvolver as funções do Espírito, intuição, consciência e comunhão, de uma forma madura, saudável, amém? Através da palavra, através da presença de Deus, da adoração, amém? Através do estudo bíblico, da meditação da palavra, de você estar na igreja, estudando a palavra, ouvindo a palavra, Então, isso nos leva ao crescimento espiritual. O crescimento físico, como que a gente cresce fisicamente? É alimentando, e bem fisicamente, Vitaminas, sais minerais, proteínas, isso nos leva a crescer emocionalmente, fisicamente saudáveis. Agora, da mesma forma que uma alimentação saudável te leva a crescer espiritualmente e fisicamente, emocionalmente também nós precisamos ser supridos com uma alimentação. Amém? E essa alimentação, para que a gente possa crescer emocionalmente saudável, nós temos que receber essa alimentação emocional na infância. Amém? E eu já quero adiantando e falar qual que é essa alimentação saudável que todo ser humano necessita, para crescer emocionalmente saudável. Precisa de 3 coisas. Precisa de ser amado, aceito e aprovado. Todo ser humano, para crescer emocionalmente saudável, ele precisa ser amado, aceito e aprovado. Amém? O Senhor Jesus, quando ele foi batizado lá no Rio Jordão, o Pai, Deus que é Pai, o Pai do Senhor Jesus, ele é batizado lá no Jordão, e Jesus ouve uma voz vinda lá do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Nessa expressão de amor de Deus Pai para com Jesus, ali estava embutido o que? As 3 coisas. Este é o meu filho, fala de aceitação, amado, amor em que eu tenho prazer, a aprovação.
Amém? Então, por aí nós vemos que essas três coisas, amor, aceitação e aprovação, são ingredientes, nutrientes básicos, né? São necessidades básicas para que um ser humano possa crescer saudável emocionalmente. Amém? E quando isso nos é negado da infância, nós crescemos emocionalmente carentes. Nós vamos ver isso também. Emocionalmente deficientes. Entende? Vamos comentar rapidamente sobre esses três tipos de alimento. Primeiro alimento, né, que é o amor, né, é o amor incondicional. Esse amor incondicional, né, não é aquele amor que quando a gente era criança, a gente viu os nossos pais falando, né? Olha, filho, se você fizer isso, papai te ama. Se você fizer aquilo, eu não te amo. Ou então, de manhã o seu pai te amava, aí você ia para a escola, você voltava de tarde, você já estava apanhando, nem sabia o porquê que você está apanhando, né? Sendo disciplinado. Às vezes nossos pais, por problemas emocionais mal resolvidos, eles projetavam em nós, né? E todo aquele contexto emocional, aquela carga emocional negativa, né, que eles carregavam, eles transferiram para nós, através de maus tratos, né? Isso gerou em nós o quê? Uma deficiência emocional. O amor, né, com que o ser humano precisa é o amor incondicional. Esse amor incondicional, o que é o amor incondicional? Olha, filho, eu amo você, né, incondicionalmente. Amo você com seus pontos fortes, amo você com seus pontos fracos, né, e vou ser usado por Deus para desenvolver os seus pontos fracos. Amém? Se precisar, né, se você não me obedecer e fizer algo que eu falei para você não fazer, porque eu amo você, quero melhor para você, se precisar eu vou te disciplinar fisicamente, mas porque eu te amo, em amor. Amém? Queridos, isso é o amor, né? O amor é incondicional. Todo ser humano precisa disso. O ser humano ele precisa ser amado, ele não precisa de presentes, né? Para vamos dizer assim, suprir, ganhar presente é bom, mas muitas vezes os pais não foram amados lá na infância deles e não conseguem agora expressar o amor para com os filhos. Esse amor incondicional. E acaba tentando preencher isso aí com presente. Né? Entende? Segundo tipo de nutriente ou alimento que nós precisamos para crescer emocionalmente saudáveis é aceitação. O que é aceitação? É aceitar como nós somos. Amém? Não é ficar comparando, né? Ah, você tinha que ser igual fulano de tal. Você tem que ser igual ao seu irmão lá, né? Você tem que ser igual aquela pessoa lá. Entende? A Bíblia fala que Jacó, né, ele não era aceito. Isaac amava Esaú. Né? E o filho homem, principalmente, precisa da aceitação do pai. Porque é no pai que ele vê como espelho, a mulher vê na mãe, né? Entende? Então, Jacó, queridos, ele era emocionalmente carente. Porque Isaac amava mais Esaú. Entende? E Jacó cresceu com esse problema. Até que lá no vale do Jaboque, Jacó se disfarça de Esaú para receber a bênção da primogenitura, né? E Deus vai lá no vale do Jaboque lá, né, para curar Jacó desse problema. E Deus pergunta para Jacó, como é que você se chama? Ele fala assim, Senhor, eu me chamo Jacó. Ele falou, a partir de hoje, tu não chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque venceste com Deus, lutaste com Deus e prevaleceste, amém? Vencedor com Deus. Então existe, né? O problema na vida de Jacó é que ele não era aceito pelo pai amado, ele tentou ser alguém que o pai amava, né? Ser igual a Esaú. Deus fez cada um de nós individualmente, amém, queridos? Cada um aqui é individual. Não adianta a gente querer para tentar ser aceito, querer ser uma outra pessoa. Nós vamos crescer com uma identidade falsa. Um dia ou outro nós vamos ter problema. Amém? Nós temos que entender que não existe ninguém perfeito na terra. Nós temos nossos pontos, nós, né, como pessoas, e nós como pais, precisamos entender que não existe ninguém perfeito. Existem pontos fortes, né, saudáveis na nossa vida, como existem pontos fracos, que precisam ser trabalhados, aperfeiçoados, amém? Isso cada um é de uma maneira, amém? Nós precisamos entender isso. E se existem pontos fracos na nossa vida, né, e que de repente alguém lá na nossa infância não nos aceitou, o
que a gente tem que fazer? Buscar a Deus, amém? Que é o nosso Pai, e buscar essa restauração dele na nossa vida, porque Deus nos ama e aceita como nós somos, amém? Aquilo que precisa ser transformado, ele vai transformar, ele vai aperfeiçoar para o nosso próprio bem, amém? Então, a falta da aceitação gera também uma carência emocional, amém? E o terceiro alimento que o ser humano precisa é a aprovação. O que é aprovação? Elogio. Quantas vezes a gente só cresce de parte de crítica, né? Tudo que você faz, você é criticado. Até quando você faz a coisa certa, você fez a coisa certa, você fez no seu limite ali, né? O máximo que você podia, e a pessoa chega, em vez de elogiar você, ela fala assim, nossa, mas isso aí tá bom, mas poderia ser melhor. Isso gera uma frustração na gente, né? Não é verdade? Então nós precisamos ser elogiados. Amém? A gente tem que ser elogiado e elogiar também. Amém? Mesmo quando a pessoa, você pede para fazer alguma coisa, ela não fez do jeito que você queria, mas ela fez, elogia. Amém? Nós temos que elogiar e falar, olha, parabéns, né? Que coisa boa que você fez aí, maravilhosa, né? E continue assim. Amém? E ela está crescendo, ela não é perfeita. Então, quando nos falta amor, aceitação, aprovação, existem outras necessidades básicas também, são 7 necessidades básicas, né? Cuidado, né? Outra necessidade básica, ser cuidado, né? Já viu às vezes quando a pessoa fica doente, né? O pai e a mãe nem liga para ela. O que foi, meu filho? O que foi? Você está deitado? Ah, pai, estou com dor de cabeça. Toma um remédio aí que você sara. Não, não é assim não. Você tem que pegar o remédio, levar para o seu filho, cuidar dele. Quando a gente faz isso, queridos, nós estamos demonstrando que a vida dele é importante para nós, é preciosa. Ele não é qualquer um. Amém? A saúde dele é importante para nós. É uma necessidade básica também, o cuidado. Amém? Proteção é outra necessidade básica, proteção. Né? De você, papai e mamãe estar lá perto de você, né? E falar, olha, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Amém? Ser uma proteção, ser um suporte na vida do filho. Qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Para te guardar, para te amar, né? Para te proteger. Né? Eu já fui curado de um problema emocional que eu tinha, que era só armar a chuva e ficava com medo. Medo, não sabia por quê, uma tristeza. Aí eu orei e falei, Espírito Santo, por que eu, quando arma a chuva, eu fico com medo, né? Com o tempo começa a ficar nublado, me dá aquele medo, aquela tristeza. Aí o Espírito Santo me fez lembrar, depois vamos falar sobre isso. Né? Qual que é o processo da cura? Ele me fez lembrar, porque tudo que nós vivemos na nossa vida fica guardado no nosso inconsciente. Nosso inconsciente, né, fica guardado lá, né? Sentimentos, né? Situações que nós vivemos, fica guardado lá. Você não sente, você não lembra por que você está sentindo determinada coisa. Você sente, mas você não sabe por quê. Aí eu orei e falei, Espírito Santo, por quê? A Bíblia fala que ele derrama luz nas nossas trevas, amém? Espírito Santo, o que é derramar luz? Ele te tirar do seu inconsciente, trazer para o seu consciente. Eu falei, Espírito Santo, por quê? O Espírito Santo me lembrou, eu era criança, estava chovendo, né, trovejando, eu estava sentado no sofá lá de casa, de um lado, minha mãe e meu pai do outro, aí de repente dá um trovão, acabou a luz, eu falei, pai, mãe, deixa eu ficar perto de vocês aí que eu estou com medo. Não, menino, não vem não, eles estavam brincando. Não vem não, porque o trovão vai pegar você aí, né, brincando, e aquilo ali me bloqueou. Eu fiquei quietinho lá, né, e aquilo foi uma situação criada, né, para gerar o quê? Um problema emocional. Entende, queridos? Aí eu orei e falei assim, aquela situação, quando eu era criança, que o tempo estava chovendo, e meu pai e minha mãe fizeram isso, né? Eu quebro agora esse sentimento de medo nas minhas emoções agora, nos meus pensamentos, de tristeza, para destruir o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, fala assim, o Espírito Santo revela a situação, para nós destruirmos ela, no nome de Jesus, e ficarmos livres. Amém? É assim que é o processo da cura emocional, cura de lembranças, vamos falar mais para frente, lembranças que nós carregamos, nós não sabemos por quê. Amém, queridos? Então, são necessidades básicas, amor, aceitação, aprovação, né? Elogios,
ser um suporte na vida dos filhos, né? Estar presente ali, ser um suporte, ser ter o cuidado do filho, amém? Sermos cuidados, né? Sermos protegidos, tudo isso são necessidades básicas que levam o ser humano a crescer emocionalmente saudável. Amém? Amor, aceitação e aprovação são as principais. Vamos chamá-las de 3A, amém? Alimentação 3A, amor, aceitação e aprovação. Isso é tão interessante que eu sou odontólogo e às vezes alguém chega lá no consultório, né? Com o rosto, com edema no rosto, né? Que é sinal de uma infecção dentária. E, é claro, quando acontece isso, a gente receita a medicação 3A. Qual que é a medicação 3A? Analgésico, antibiótico, anti-inflamatório. Aí resolve o problema dele naquela hora. Depois a gente trata do dente, amém? Então e assim somos nós também, às vezes emocionalmente, né? A gente está doente emocionalmente, está inflamado aqui por dentro, está infeccionado aqui por dentro. Aí o Espírito Santo vem com a medicação 3A de Deus, amém? Amor, aceitação e aprovação. E você é sarado emocionalmente, amém, queridos? Aleluia. Agora, qual que é a consequência de que quando isso nos é negado na infância? Qual que é a consequência disso? O que nós devemos considerar com relação a essas questões, para que nós possamos ver livres dela e resolver bem a situação. Como a gente sempre fala, ser pessoa bem resolvida. Primeira consideração que a gente tem que fazer a respeito disso é que, primeira consideração, é não ficar magoado com os nossos pais, né? Ficar cobrando deles, porque meu pai é assim, meu pai não me deu amor. Agora, pastor, agora que eu estou vendo, meu pai foi assim mesmo, meu pai não deu amor, não me deu aceitação, só me criticou, me deixou jogado, né? Eu não recebi nada disso na infância, né? Eu odeio meu pai. Desse jeito você não vai ser curado. A primeira consideração é essa. A primeira consideração que você tem que ter a respeito disso é que os nossos pais, eles só não nos trataram melhor porque os nossos avós não trataram eles bem. Como que uma pessoa vai dar aquilo que não recebeu? Eu tenho certeza absoluta que se os nossos pais fossem, né, tivessem o entendimento do Senhor que nós temos, o amor do Senhor no coração que nós temos, eles teriam sido um canal de bênção de Deus na nossa vida. Por que não foi então, pastor? Porque os nossos avós não passaram isso para ele. Não tem como você dar aquilo que você não recebeu. Amém? Você fala assim para mim, pastor João, me dá 10 reais aqui. Me dá 10 reais, ele não tem. Tem nem, meu bolso está vazio, tem nada. Como é que eu vou dar se eu não tenho? E outra, se a gente for cobrar algo de alguém que não tem, nós estamos sendo injustos. Sabia? Jesus conta uma parábola, que ele fala assim que havia um homem que devia, um exemplo, eu não lembro a quantia certa, vou jogar uma quantia aí. Ele devia 500 denários. Aí o Senhor chegou para cobrar dele, paga os meus 500 denários que está me devendo. Senhor, não posso pagar. Tudo bem, então vende essa mulher, vende tudo que você tem, seus filhos e paga. Senhor, tem misericórdia, ou senão você vai preso. Senhor, tem misericórdia de mim, não tem como te pagar. A Bíblia fala que o Senhor compadecido daquele servo, fala assim, compaixão. Fala assim, compaixão é um dos remédios de cura para a nossa alma. Aí a Bíblia fala que movido por compaixão, o Senhor perdoou aquele servo. E aquele servo mal saiu da presença do Senhor dele, ele encontrou uma pessoa que devia 500 denários. Ele devia 1.000, o Senhor perdoou. Ele encontrou uma pessoa que devia 500 denários. Ele chegou para aquela pessoa e falou, Senhor, me paga os 500 denários que você está me devendo. Aí a pessoa que devia falou, Senhor, me perdoa, né? Não tem como te pagar. Vende essa mulher, seus filhos, senão você vai preso. Senhor, eu amo minha família, então, e mandou prender. Aí nisso, o Senhor que perdoou os 1.000 denários que ele devia, ficou sabendo, chegou lá, mandou prender ele também, falou, você foi uma pessoa má, eu te perdoei 1.000, você não conseguiu perdoar 500, e mandou prender ele, falou, você não vai sair dali, até sem pagar o último centavo. E tem um detalhe, a Bíblia fala que ele foi torturado por verdugos. Sabe o que é verdugo? Vamos falar já. O caminho, fala assim, o caminho para a cura
é a compaixão e o perdão. Quem que é o Senhor? O primeiro Senhor, presta atenção aqui agora, é Deus. Nós devíamos 1.000 denários para Deus, era uma continha impagável, e Ele nos perdoou. A Bíblia fala, né, que se nós não perdoarmos os nossos ofensores, nem tão pouco o Senhor nos perdoará também. A oração do Pai Nosso fala assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós, é condicional, perdoamos quem nos tem ofendido. É a história do parábola que Jesus contou. Amém, queridos? Então, o Senhor nos perdoou. Agora, um exemplo, os nossos pais, né? Eles têm uma dívida para conosco. Eles ficaram devendo amor, aceitação, aprovação, cuidado, proteção, suporte. Ficaram devendo isso para nós. O que você vai fazer? Você vai continuar magoado com seu pai, com sua mãe, amargurado, com essa dívida aí, né? Com essa promissória na mão aí, querendo cobrar deles, ou você vai liberar perdão para eles? Porque eles não tinham como te pagar, porque eles não receberam dos seus avós. Entendeu aí? Que coisa interessante, linda, né? As mesmas pessoas que Jesus curou, que Jesus alimentou, foram as mesmas pessoas que trocaram ele por Barrabás e mandou crucificar ele. O que Jesus falou lá na cruz? Pai, manda fogo, esse povo aí que não presta mesmo, acabei de ver. Jesus falou isso? Não. Jesus falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É o caminho da cura. É o caminho da salvação. Se Jesus não tivesse nos perdoado, né? Aquela multidão, e a gente estava no meio lá, né? Fala da natureza humana, todo mundo ia para o inferno. Mas, por causa do amor, da compaixão e do perdão, nós somos perdoados, amém? Somos salvos. A mesma coisa, a gente pode liberar perdão para os nossos pais, né? Para pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, que geraram feridas, a gente carrega essa mágoa dentro da gente. Mágoa é outro problema emocional, vamos falar depois, né? Terrível, né? Que é a falta do perdão. A pessoa magoada, ela é presa na pessoa que a magoou, ela é presa emocionalmente, a vida dela fica literalmente travada, enquanto ela não decide liberar perdão, igual Jesus fez, né? Senhor, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é tão sério, queridos, que Jesus manda a gente perdoar os nossos inimigos. Por quê? Não é para o bem deles não, é para o nosso bem. Porque se você não perdoar seu inimigo, a pessoa às vezes faz um mal para outra, aqui no Brasil, ela muda lá para o Japão. E essa pessoa o diabo fica lembrando o que a pessoa fez com ela, falou para ela, aquilo vai remoendo ela por dentro, não é assim? É assim, isso é mágoa, amargura. E a pessoa está lá no Japão e ela está presa aqui, ó, emocionalmente. Desejo de vingança, né? Entende? Isso é amargura, é mágoa. Hebreus 12 fala assim, que ninguém seja faltoso, apartando-se da graça de Deus, que não haja nenhuma raiz de amargura, que brotando, muitos sejam contaminados por ela. Pessoa, quando ela é amargurada, né? Pessoa amargurada, por um problema emocional, ou por algo que fizeram contra ela, queridos, ela é igual, você pega uma maçã boa, deixa ela cair no chão. Aquela maçã cai no chão, aí você pega ela, você não vê nada, né? Aí você coloca ela na cesta, com as outras maçãs saudáveis, quando passa aí uma semana, você vai ver onde a maçã bateu, ela fica podre, não é isso? E ela apodrece as outras maçãs também. A pessoa amargurada, aquela raiz de amargura, ela acaba contaminando as outras pessoas. Por isso a gente tem que ser livre emocionalmente, ser bem resolvido. Como pastor? Perdoa e tenha compaixão, amém? Perdoe e tenha compaixão. É o caminho do perdão. É o caminho, aliás, é o caminho da cura. É o caminho da perfeita liberdade em Cristo Jesus. Eu tinha muitas promissórias que eu carregava comigo, né, com relação ao meu pai e minha mãe, coisas que eles me deviam. Quando o Senhor Jesus me revelou isso, eu passei foi a amar eles, amém? Amá-los, né? E através desse, fui livre, né? Entendi esse processo, perdoei eles, fui livre e liberei eles também. E eles foram salvos, e hoje está lá no céu com o Senhor Jesus, amém? Eu tive o privilégio de pregar o evangelho para eles e batizá-los, né? Eu tive esse privilégio, para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus por isso, amém? Essa é a primeira consideração muito importante que a gente tem que entender nesse processo de cura, nesse processo de restauração emocional.
né? Segunda coisa, nós temos que entender que cada área emocional que é ferida, ela para de crescer. Entende? Por exemplo, uma coisa que acontece quando você tinha 5 anos de idade, a nível emocional, aquilo que aconteceu, você parou de crescer ali. Você vai crescer fisicamente, mas a resposta emocional que você vai dar por toda a sua vida vai ser a resposta que você foi marcado naquele momento, quando você tinha 5 anos de idade. Por isso que casamento dá problema. Por quê? Se casam duas pessoas maduras, fisicamente falando, mas crianças emocionalmente falando. E casamento é um compromisso que exige maturidade, principalmente espiritual e emocional. Por quê? Porque se unem duas pessoas, né? Uma traz uma ferida numa área emocional e outra numa outra área emocional. E às vezes o que um fala para o outro dispara a ferida do outro. Aí começam as contendas, intrigas, aí o diabo entra e muitas das vezes acontece a separação, entende? Queridos. Por isso nós precisamos entender isso. Cada área que é ferida emocionalmente, ela para de crescer. Nós precisamos entender onde houve problema, amém? Receber a cura do Senhor e voltar a crescer naquela área. Quando a gente tem esse entendimento, sabe que a gente não é perfeito, nossa esposa não é perfeita, né? Todos dois precisam crescer emocionalmente, espiritualmente. Às vezes até acontece problema, porque não existe casamento perfeito, vai acontecer problema. Aí vocês vão orar, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu tive essa resposta errada? Existe uma coisa que não está estudando também, nesses DVDs, que fala de estímulo-resposta. Para cada estímulo externo, há uma resposta interna formada aqui dentro. Que pode ser correta ou não. Que pode ser saudável ou não. Entende, queridos? Senhor, por que eu tive essa resposta errada? Eu tive essa atitude, falei isso. Porque tem algo que foi formado aqui dentro de errado. Aí nós precisamos mudar isso daí, amém? E ter resposta correta e saudável. Eu me lembro, deixa eu contar um exemplo para você entender. Eu me lembro que quando eu era criança, eu me lembro detalhes, não, mas eu me lembro assim, da situação, o principal da situação, minha mãe havia me prometido fazer algo para mim. Eu fiquei muita expectativa em cima daquilo, ela não fez. E além dela não fazer, eu falei, mãe, a senhora prometeu fazer, ela me deu uma palavra dura, eu falei assim, mãe, aquilo doeu aqui dentro. Eu falei, mãe, eu não quero mais ver sua cara. Eu falei, de jeito, não quero mais ver sua cara, não. E virei as costas para ela. Ela falou, olha menino, você não faz isso não. Deus vai te, põe até Deus na história. Deus vai te castigar. Hoje à noite você vai sonhar com um bicho. Eu sonhei. Tanto que a palavra do pai e da mãe tem poder. Eu sonhei que eu levantei de noite, olhei no espelho, na hora que eu olhei no espelho, fui pentear o cabelo, tinha um monstro lá. E acordei assim, né, transpirando, né, coração acelerado, né? E depois, Cristo, quando eu ia viver relacionamentos na minha vida, eu tinha a mesma resposta. Aconteceu uma situação parecida, o pessoal às vezes falava algo que, né, doía ali, eu tinha a resposta. Qual que era a resposta? Não quero mais ver essa cara, não. Quando eu comecei a entender esses princípios de crescimento emocional, de cura emocional, eu falei, peraí, o errado não está um no outro, não, o errado está em mim, o erro está em mim. Amém? Eu falei, Senhor, o que aconteceu que quando a pessoa falou, doeu, dói aqui dentro. Doeu, e dói, os irmãos acham que convivem comigo, né? Dói doído mesmo, é doído, dolorido. É uma dor insuportável. Por quê? O Senhor me mostrou a situação da minha mãe, eu quebrei aquela situação, orei, quebrei, né? Abençoei minha mãe, perdoei ela, fui livre. Amém? Estou livre. Terceira coisa a considerar, cada área que é ferida emocionalmente, a ferida emocional é igual a ferida física. Quando eu era criança, ia jogar bola, eu caía e ralava o joelho. Quem já ralou o joelho? Porque esse campão não era esse campo de graminha esmeralda como é agora não, viu? Wilivon, Latif, Ricardo, era campo de terra mesmo, cascalho. Rapaz, os caras derrubavam a gente, ralavam que ia lá na carne o joelho. E não tratavam, não. Chegava em casa, dava um banho mais ou menos, aí em cima daquela ferida criava uma casca. E a casca dava a impressão de que a ferida estava sarada, e não estava. Por baixo ali tinha o quê? Tinha contaminado, tinha infeccionado,
tinha bactéria. E o detalhe, qualquer toquezinho que dava na casca doía, não é assim? Não é assim, é assim. Qualquer toquezinho que dá na ferida, dói. Na casca, por causa da casca. E outro detalhe, não adianta você colocar mercúrio em cima da ferida, porque a casca não deixa o mercúrio, na época era mercúrio, né? Hoje não existe nem mercúrio mais, né? Aí vem pegar mercúrio e jogava em cima da ferida, nem existe isso mais, né? Não adianta não sarar, por quê? Faz assim comigo, a casca não deixa o remédio fazer efeito curar a ferida. Que coisa interessante, hein? E assim é a nível emocional também, ó. Cada ferida emocional tem uma casca aí. E às vezes alguém fala algo, dói. Aí você fica... Já viu que a pessoa que foi muito ferida, ela é cheia de mecanismos de defesa? Já viu? Cheia de mecanismos de defesa. Né? Ela se defende. Qualquer coisa que fala, já está magoada, já está... Né? Ela se fecha como a tartaruga, né? Você bate nela, ela fecha, vai tudo lá para dentro da casca dela, né? Entende? Por quê? Tem feridas que tem a casca, não foi curada. Jeremias 6,13 fala assim, ó, curam, Deus falando, hein? Superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que é uma ferida que foi curada superficialmente? Essa ferida, que a pessoa machucou, criou a casca e acha que está sarado. Pastor, o que eu tenho que fazer para sarar? Tem que ter coragem para tirar a casca. E dói. A minha mãe fazia isso, ela me pegava, botava água oxigenada lá, deixava o negócio ferver, a casca ficava mole, soltava a casca, ela limpava a ferida, aí colocava o mercúrio, um antisséptico lá, um pozinho, né? Outro pozinho antisséptico também, aí sarava. Aí você podia, depois de cicatrizar, você podia bater, apertar, beliscar, que não doía mais. Amém? Isso é ser livre emocionalmente, é ter as feridas saradas. Agora, nós temos que entender isso e falar, Senhor, tira a casca. Eu quero tirar as minhas cascas, as minhas feridas. Eu quero ser sarado. Amém, queridos? Ser livre emocionalmente. Isso é tão bom. Teve muitas cascas que Deus já tirou. Pastor, como é que eu sei que é a casca? Vou te ensinar. Se alguém falou algo, ou fez algo e doeu, é porque está ferido. Se doeu, fala assim comigo. Se doeu, é porque está ferido. Olha aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço. Né? Que quando eu estava brincando de escorregar lá na área de casa, né, jogar sabão, toda criança brinca disso, jogar sabão na área, põe o pé na parede, empurrava e ia, né, até do outro lado, né? E tinha uma mesa lá com um pregão, cabeça do lado de fora, né? A cabeça do prego. E eu fui fazer a curva, querido, pegou bem no braço, assim, rasgou assim, meu braço ficou aberto assim, ó. E aí, aconteceu, meu pai pegou, levou na farmácia, devia dar ponto, não deu ponto, o cara fez o curativo mais ou menos lá, né? E aí, isso foi no sábado. Quando foi no domingo, eu fui a Brasília, né? E lá tinha um amigo da família que era médico, olhou para o meu braço e falou, nossa, menino, você não pode ficar, você toma bastante tetânica? Eu falei, não, vamos lá no hospital, levou para o hospital, deu bastante tetânica, senão eu tinha morrido. Olha o cuidado de Deus, nem conhecia Deus, né? Olha o cuidado dele. E falou assim, não pode dar ponto mais não. Fez um outro curativo lá, e o trem doente, sensível. Eu andava assim, ó, protegendo aqui, ó, com medo dos outros esbarrar, porque a dor é terrível. Entende? Mas aí quando cicatrizou, acabou. Você pode apertar que não dói mais, bateu, acabou. Fica cicatriz, mas não dói mais. Fica lembrança, mas não dói mais. Você vai até lembrar, mas não vai doer mais. Você olha para a cicatriz, você lembra que houve uma machucado ali. Até como que foi, mas não dói mais. Quando a gente é sarado, você pode até lembrar da situação que gerou aquela ferida, mas não vai doer mais. Se doeu, é porque não está sarado. Se você lembrou de algo que alguém fez ou falou e doeu, é porque não está sarado. Se você lembrou e não doeu, é porque está resolvido. Quem quer ser bem resolvido na vida aí? Passa pela cura emocional, pelo crescimento emocional. Aleluia. Amém? Isso é muito importante. Curam superficialmente. Deus falando, hein? A filha do meu povo dizendo paz. Paz, quando não há paz. A pessoa chega na igreja, paz, Senhor, irmão, paz, Senhor, mas aqui dentro não tem paz. Está tudo ferido. Está cheio de cascas a serem removidas. Amém, queridos? Essa é a segunda coisa que nós temos que entender. Terceira coisa que nós temos que entender
A gente está falando de uma maneira geral, depois nós vamos dar uma aprofundada, né? Terceira coisa, nós temos que entender que cada área emocional que não é suprida, ela fica carente. A pessoa fica carente. Já viu a pessoa quando chega e ela fala assim, brincando, mas é a verdade. Para que foi que você está assim? Ah, estou carente, moço. Estou carente, né? E é verdade. A pessoa está triste, a pessoa às vezes está assim, ela está se isolando. O que foi? Não, eu estou carente emocionalmente. É verdade. Se nós não recebemos esse alimento na infância, nós crescemos emocionalmente carentes. E o que vai acontecer, pastor? É aí que está o problema. Nós vamos querer, a mulher vai querer cobrar do marido, o marido vai querer cobrar da mulher. A mulher vai querer que o marido seja o pai que ela não teve e cobrar tudo que o pai dela não deu do marido. Coitado do marido. E o marido vai ver na mulher a mãe que ele não teve, vai ter que cobrar da mãe, da mulher que a mãe não deu. É aí onde acontece o problema. O que a Bíblia fala? Deixará o homem, pai e mãe. O que é deixar e vai se unir a sua mulher? O que é deixar? Não é só apenas deixar fisicamente, é deixar também emocionalmente. Amém, querido? A Bíblia fala, né, que tinha a mulher samaritana, que Jesus chega para passar lá em Samaria, que ele queria curar ela. Aí ele chega, senta lá na cisterna, e ele vê ela tirando água da cisterna e fala assim, mulher, me dá um copo com água. A mulher fala, Senhor, tu és judeu, eu sou samaritano, o senhor nem devia estar conversando comigo. Ele falou assim para ela, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, olha que coisa mais linda, se você soubesse quem você está conversando, se você soubesse que eu sou a sua fonte, se você soubesse, você me pediria, eu te daria de uma água que você nunca mais teria sede. Coisa mais linda, né? Ela falou, Senhor, me dá dessa água, que cansa de tirar água da cisterna. Ela levou para o natural. Jesus falou assim para ela, Jesus vai e toca na ferida dela, na casca da ferida dela. Jesus toca no vazio dela. Jesus toca no problema dela, fala assim, chama o seu marido. Ela fala, Senhor, não tem marido. Mentiu para Jesus. Não tem marido. Tipo assim, olha aqui, é só eu, Jesus, esse judeu bonito aí, né? Cara boa pinta, mais um para minha coleção. Aí Jesus falou assim, Bela, você disse, como Jesus era um homem resolvido, bem resolvido, não tinha carências emocionais, né? Ele falou, você disse bem. Você teve 5 maridos, esse está com você, não é seu marido. O que Jesus quis dizer para minha filha, enquanto você não preencher esse vazio emocional seu, que você carrega, você não vai dar certo como nenhum, você vai ficar cobrando os homens. Ninguém vai te aguentar. A Bíblia fala que é melhor morar numa casa vazia do que com mulher rixosa. O que é a mulher rixosa? A mulher que só fica cobrando. A pessoa que carrega um vazio emocional, querido, você pode fazer 99 coisas para ela. Uma que você não faz, acabou. Chuta o balde. É uma pessoa insatisfeita, insaciável, é o caso daquela mulher. Por isso Jesus falou, tem uma água para te dar, você vai beber dela e nunca mais você vai ter sede. Amém? Eu entendi isso. Eu era um homem samaritano. E quando a gente cresce com esse vazio, olha para você ver o tanto que é sério. A pessoa entra na adolescência, na fase adulta, uns tentam preencher esse vazio com droga, outros tentam preencher esse vazio com dinheiro, outros tentam preencher esse vazio com fama, outros tentam preencher esse vazio com bens materiais, outros tentam preencher esse vazio com sexo, que é o caso da mulher samaritana, e continua vazio. Fala assim, vazio não se preenche com coisas, só se preenche com o amor de Deus. Amém? Só o amor de Deus. Por isso que no culto nós começamos lá em João 7,37. O que Jesus fala? Se alguém tem sede, vinde a mim e beba. O que é a sede? É o vazio emocional, é a sede emocional. E olha, esse vazio é um saco sem fundo, viu? É um saco sem fundo. Você pode, a pessoa pode chegar e falar para ela, eu amo você. Eu amo, 1000 vezes, eu amo, a mesma coisa que você não está falando nada. É só o amor de Deus, amém? Fala assim comigo, a palavra Deus, em hebraico, significa pai, que significa fonte. Por isso Jesus falou, eu sou sua fonte, não é seus maridos. Eu sou sua cura. Eu tenho uma água para te dar, um amor para te dar, que esse amor, essa minha presença, vai preencher todo o seu vazio, daquilo que você recebeu lá na sua infância.
Aleluia. 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 Amém? Jeremias 2,14, 2,13. Abre aí comigo, eu só quero ler com vocês. Jeremias 2,13. Fala assim, ó. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais tremenda, que você vai entender agora. Jeremias 2,13. Diz assim, ó. Isso eu quero ler com você, que é muito profundo. Diz assim, ó, Jeremias 2,13. Olha ele falando. Porque 2 males cometeu o meu povo. Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vou ler de novo. Porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Primeiro erro. Segundo, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Vamos lá para Jeremias 14,3 agora, para você vai entender um outro princípio ligado a esse. Jeremias 14, 3 diz assim, ó. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. O que é o cântaro, pastor? É as nossas emoções. Cântaro é uma vazia que a pessoa usava para encher de água, o balde, né? De hoje. E esse cântaro, quando está vazio, queridos, né, que aqui fala, ó, que os poderosos mandam o povo buscar água. E o povo vai buscar água e não acha, e volta com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, baixam a cabeça, envergonhados. Quando a gente tenta preencher esse vazio em uma outra pessoa, sempre vai acontecer isso. Nós vamos ficar decepcionados, vamos ficar confusos e envergonhados. E Deus fala, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de água viva, aleluia. Fala assim, vazio emocional, só o amor de Deus pode preencher. Só a presença de Deus, a adoração a Deus é que preenche o meu vazio. Fala assim, pessoas não preenchem, bens materiais não preenchem, sexo não preenche, droga não preenche, bebida não preenche, fama não preenche, só o amor de Deus. Por isso você vê lá, não, Michael Jackson para dormir, coitado, né? Teve que tomar dose de coisa para dormir até que morreu. Não entendeu isso. Elvis Presley, né? Entendeu, queridos? Vazio. Tentava preencher com coisas naturais. Era algo espiritual, que só Deus pode preencher. Com a presença e com o amor dele. Aleluia. Amém? Não são pessoas. E olha, sabe qual que é o segredo do casamento, de um relacionamento? O marido vai na fonte que é Deus, se enche. A esposa vai na fonte que é Deus, se enche. Aí sabe o que vai acontecer? Em vez de ficar cobrando um do outro, e gerando briga, problema, vai transbordar o amor de Deus um para o outro. Amém? Transbordar. Deus quer te encher tanto que vai transbordar. É o que Jesus fala lá em João 7, capítulo 7, versículo 37 e 38. Né? Jesus fala assim, se alguém tem sede, vinde a mim, beba. Que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Vai transbordar. Amém? Fala assim, de vazio, vai transbordar de amor. Aleluia. Glória a Deus. Que verdades tão importantes para a gente aprender. Queridos, isso trouxe libertação para a minha alma. Amém? Eu era uma pessoa muito ferida emocionalmente. Muito ferida emocionalmente. E tive graves problemas por causa dessas feridas. Consequências, né, ruins por causa disso. Mas graças a Deus, o Senhor que é misericordioso, amoroso, amém, me deu entendimento disso. E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa, não vou dizer 100% não, mas graças a Deus, bem melhor do que eu era. Bem mais resolvido do que eu era. E vou chegar no 100% que Deus tem, amém? Mas como isso trouxe uma libertação para mim, como isso me resolveu, as coisas ficaram claras. A verdade liberta, amém? Existe uma verdade espiritual, existe uma verdade emocional.
Amém? Deus fala, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, cavaram cisterna rota. O que é uma cisterna rota? Cisterna rota é aquela cisterna que a pessoa cava lá, só que ela é uma cisterna furada. Ela vai buscar água lá, na hora que puxa o balde só vem uma água, aquela água que é mais barro do que água, mas ela está com tanta sede que ela bebe aquela água com barro. E acaba se contaminando por dentro, né? Se sujando, que é o pecado. Entende, queridos? Isso é cisterna rota. Fala assim, Jesus é a água cristalina de Deus. Água viva é uma água cristalina, pura. Não tem barro no meio. Amém? Quem que foi feito do barro? O homem. Quando a gente vai buscar isso no homem, na mulher, a gente acaba se contaminando com barro. Por quê? A outra pessoa está vazia. Você está vazio, quem que vai preencher o vazio do outro? Por isso que a nossa fonte é o Senhor, amém? E quando a gente tem esse entendimento, você vai lá para sua esposa e vai ter compaixão dela, vai ter amor, porque ela teve uma infância que você teve também, ela teve carências que não foram supridas, né? Teve feridas que precisam ser saradas, igual você. E vai ser um olhar para o outro, não com um olhar de cobrança, que você está me devendo, que meu pai e minha mãe não me deu, mas com um olhar de amor, de compaixão. Amém? Amor e compaixão. Vou dar mais um exemplo para a gente encerrar por hoje. Jesus está lá, ensinando, aí chegam os fariseus, uma mulher, e joga ela no chão, e fala assim, Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e pela lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar. Esse é o olhar daqueles homens para com aquela mulher, tudo cisterna rota. E como Jesus era uma pessoa que conhece o homem, conhece a natureza humana, né? E se compadece dela ao ponto de dar a vida dele por nós lá na cruz do Calvário, isso aqui é amor, amém? Por isso que Jesus nos ama, ele conhece a nossa história, queridos. Ele conhece as nossas carências, ele conhece a nossa estrutura, ele se compadece de nós. Ele não veio para julgar o homem, ele veio para salvar o homem, amém? Porque se ele viesse, né, para olhar simplesmente para o que nós fazíamos, nós estaríamos fulminados, a gente ia para o inferno. Mas ele se compadeceu, ele olhou para nós e falou assim, olha, esses homens precisam ser amados, precisam ter compaixão, porque esses são homens por fora, mas crianças mal resolvidas por dentro. E essa criança mal resolvida por dentro está levando eles a agir errado contra o meu pai. É isso que está acontecendo com a mulher samaritana, né? A mulher samaritana, jogaram ela lá, e Jesus bem tranquilo, escrevendo no chão. E aí eles falam para Jesus, o que se você manda fazer? E Jesus discerniu que eles fizeram aquela situação para pegar Jesus. Por quê? Se Jesus manda apedrejar, onde estava o amor e o perdão que ele estava pregando, ensinando? Se Jesus manda não apedrejar, ele estava quebrando a lei de Moisés, estava em vigor. Sabe o que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se é perfeito, quem é perfeito aqui, atira a primeira pedra. Quando a gente tem esse entendimento, você nunca abre a boca para falar mal de ninguém. Quando você tem esse entendimento, você nunca abre a boca para julgar ninguém. Porque a pessoa não é perfeita e você não é perfeito também. Amém? É o que Jesus fala. Como que pode? Você pode querer tirar um cisco do olho do seu irmão se você tem uma trave no seu. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho. Que coisa mais linda, né? É que a gente vai entendendo as coisas que Jesus falava, né? Não é verdade? Agora, existem pessoas que de repente não é que você está julgando, você está discernindo a maneira de agir dela, né? E de repente você vai ter que evitar ela. Você vai ter que evitar ela até Deus curar, restaurar ela. Porque a Bíblia fala que, se possível, estou falando de marido e mulher não, estou falando de pessoas que gratuitamente, por problemas, feridas que elas carregam, elas tentam despejar tudo em cima da gente, né? Estou abrindo um parênteses só para explicar. A Bíblia fala, se possível, tem espaço com todos os homens. Agora, tem pessoas que, no momento, você vai ter que evitar. Não que você vai ter que odiar. Você vai ter que evitar um relacionamento com elas, porque é tanta ferida que ela acaba projetando tudo em você. E você acaba se sentindo mal. Quem já encontrou pessoas assim? Pessoas altamente amarguradas, pessoas altamente feridas emocionalmente, e você chega perto dela, ela só quer projetar isso na gente. Né? Vamos voltar para Jesus. Aí Jesus fala assim,
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia fala assim, que eles acusassem pela própria consciência. Eles pensaram assim, nossa, hoje eu cometi um pecado que ninguém viu, que se tivesse visto, eu que ia estar sendo apedrejado aqui. E essa pedra que está na minha mão, que eu vou usar para estourar a cabeça dessa mulher, pode ser a mesma pedra que alguém vai estar usando para estourar a minha cabeça amanhã, porque eu não sou perfeito. Hã? Aí Jesus fala assim, aí eles falam assim, não, gente, vamos deixar disso, né? Os mais velhos, até as crianças, vamos deixar disso, tadinha, a turma não deixa disso, né? Tadinha, deixa disso, vamos embora, deixa ela aí, coitada, né? Aí Jesus, que era perfeito, que podia julgar, o que Jesus falou? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou, Senhor, não vejo ninguém. Ele falou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Sabe por quê? Jesus entendia por que ela fazia aquilo. Ela carregava uma carência emocional que ela tentava preencher com amor de homem. Aquela mulher, provavelmente, ela não teve uma família, não teve um pai, uma mãe, não teve um lar. Aí, de repente, ela se envolvia com homens casados, na expectativa que o homem ia largar a mulher dele e ficar com ela e ia dar um lar para ela. Isso é o que ela pensava. Aí Jesus falou assim para ela, filha, não é por aí. E você vai, tá vendo o que você está fazendo aí, ó? Quase te matou. Se não fosse, né, a minha presença, você estaria morta agora. Minha filha, o Senhor vai curar você. Ele tem um marido para você, aleluia. Ele tem um marido para você, tem um lar para você, amém? Não precisa você ficar cobiçando nada do que é do outro. Ele tem um marido para você, tem um lar para você, e você vai ter sua família, e vai ser uma bênção, aleluia. Amém, queridos? Você não é pior do que ninguém, não, minha filha. Ela se achava pior, né? Quando a gente se acha pior, a gente quer ficar com a sobra dos outros. A gente não é resolvido emocionalmente, você quer ficar com a sobra dos outros. Quando você é resolvido, você quer o melhor que Deus tem para você, amém? Deus tem o melhor para nós. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Amém? Eu coloquei essas introduções hoje, amém? E no próximo estudo nós vamos continuar falando sobre isso aqui, é tremendo, vocês vão ver. Vamos ver a obra que Deus vai operar na vida de vocês, amém? De restauração, de cura, de libertação. Se é uma pessoa resolvida emocionalmente, se é uma pessoa que entende esses princípios e não deixa mais ser ferido por mágoas, por amarguras, na hora você já libera perdão e continua livre. Amém? Aleluia. Amém? Quem quer ser verdadeiramente livre aqui? Aleluia. Eu falo para vocês que é muito bom, viu? Como eu disse, não cheguei em 100% não. Mas nesses porcento que eu estou aqui, é muito bom sentir essa liberdade do Senhor. Muito bom. É muito bom. É maravilhoso. Amém? Fala assim comigo, Jesus é minha fonte. Fala assim, Ele tem uma água viva para me dar. Fala assim, só Ele pode me dar essa água viva. Fala assim, para preencher toda a minha sede emocional. E fala assim, não apenas preencher, mas me fazer transbordar esse amor para com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais. Ele quer preencher esse vazio, me fazer transbordar esse amor, esse rio de água viva. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero encerrar essa palavra com esse João capítulo 7. Foi com o texto que nós começamos esse culto. Jesus chega lá, tem a festa dos tabernáculos, né? E eles mandam, os irmãos de Jesus falam assim, não, por que você não vai para a festa agora, né? Para você fazer os seus milagres lá, e todo mundo vai reconhecer você, né? Como Messias. Jesus fala, não, eu não vou agora não. E a Bíblia fala que no último dia da festa, Jesus chega lá. Por que ele foi no último dia? Era uma semana de festa, queridos, e durante aquela festa, as pessoas que iam para a festa, elas iam para lá para quê? Para tentar preencher o vazio dela. Eles não iam lá para buscar Deus, a presença de Deus, não, é para preencher o vazio. Uns iam lá para a festa para encher a cara, né? Encher a cara lá, é o que acontece hoje, né? Outros iam lá para a festa tabernáculos para se prostituir, né? Outros iam para a festa, igual a festa de Trindade que a gente fala, né? Outros iam para a festa para se drogar, entende? Outros iam para a festa lá para ficar conversando com o outro, né? Para não ficar sozinho. Aí Jesus chega no último dia e fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, vocês estão vazios ainda, né? Vocês se prostituíram, se drogaram, beberam, encheram a cara, né?
fizeram farra, contar piada, né? E continua vazio, né? Porque nada disso é preencher o vazio, mas eu vou preencher o seu vazio. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluia. Amém? Aleluia. Nossa fonte, nosso manancial, o Senhor Jesus. Amém?